Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá. Euzinha, Jaqueline Ramires. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos discutir o porquê que a esquerda não vai pra frente. Mas, antes de mais nada, se você tá chegando agora no meu canal, já deixa aí o seu like, né, minha gente? Eu mereço, ó, aqui é drag queen, é beleza? É cultura e é crítica, tudo que vocês gostam, não é mesmo? Então já deixa aí seu like, né? E também se inscreve no meu canal, dá aí aquela forcinha, manda esse vídeo pra frente. E se você quiser fazer uma colaboração para ver o meu canal crescer, aqui embaixo na descrição estão os meus dados. No vídeo de hoje nós vamos procurar entender um pouquinho o porquê que possivelmente a esquerda tem tanta dificuldade em progredir. Então fique ligado e bora pro vídeo! Esses grupos que eu estou chamando de esquerda geralmente têm discursos muito bons sobre democracia, sobre as minorias, sobre igualdade, sobre uma porção de coisas. Mas por que então que esses discursos não vão para frente? Por que esses grupos têm dificuldade de evoluir e atingir mais pessoas? Eu vou tentar responder essa pergunta em 5 tópicos. Mas antes, para poder entender um pouquinho melhor sobre o porquê essa esquerda não vai para frente, a gente precisa fazer algumas comparações e localizar alguns grupos específicos dentro dessa esquerda que pode ser uma nomenclatura ampla demais, né? A começar pela militância lacradora. A militância lacradora geralmente está inserida dentro desses grupos de esquerda. E o que é essa militância lacradora? Essa militância que geralmente quer encerrar os debates, quer vencer a disputa discursiva principalmente. Também dentro da esquerda pode estar incluído um grupo mais acadêmico, um grupo de, vamos dizer assim, cientistas humanos, sobretudo, que querem explicar o mundo a partir de certos aparatos teóricos. Esse grupo também está incluído dentro desse grupo de esquerda. O que tudo isso tem em comum muitas vezes é que, começamos, número 1, esses grupos têm um ego muito gigantesco, né? Se trata de um problema de vaidade, de um problema de ego. Essas pessoas, elas querem ser o porta-voz da razão, o porta-voz de uma suposta verdade. Se antigamente, na Idade Média, a igreja tinha um papel muito grande, muito fundamental para dizer se uma coisa era verdade ou mentira, hoje esse papel ele é ocupado pelas universidades, né, com o discurso científico. Não estou querendo dizer que igreja e ciência é a mesma coisa e que a ciência não deve ter prestígio. Eu não estou falando disso, eu estou falando das pessoas que fazem ciência. Porque a ciência em si, ela não tem como ser 100% objetiva, porque ela é feita por pessoas subjetivas que erram, que se posicionam e que estão inseridas dentro de um contexto cultural e econômico. Portanto, a ciência também tem um viezinho subjetivo, sim. E é dessa subjetividade que eu estou falando aqui com vocês agora. Uma vez que a ciência tem todo esse poder de produzir supostos discursos de verdade, ela também acaba produzindo um efeito muito colateral nos cientistas, que é a vaidade. Muitas vezes o cientista é ele o porta-voz dessa verdade. E isso produz um certo fetiche com o ego. O fetiche que faz com que o cientista seja o bom moço da situação. E aqui a gente encontra um outro aspecto que é muito interessante na nossa cultura brasileira. É que nós somos muito cartesianos ainda. A gente acredita piamente que existe um bem versus um mal. E o bem geralmente é a gente e o mal são os outros. Enquanto na verdade todo mundo tem dentro de si o bem e o mal. E essa dicotomia entre bem e mal não é bem uma coisa tão distante assim. Então, o cientista que pode não ser mais cartesiano nos seus métodos, pode ter uma conduta cartesiana, de achar que ele é o produtor do bem e da verdade. Então, a gente tem uma primeira explicação de que o ego das pessoas de esquerda está muito inflado por causa dessa necessidade de se colocar como pessoas de bem. Recentemente eu recebi uma crítica dizendo que militância não pode ser feita de qualquer jeito. Que, por exemplo, Beyoncé não faz militância. No meu vídeo anterior, em que eu falei sobre radicalismo, eu vou deixar aqui para você o link para você assistir depois desse vídeo aqui, tá bom? Que para você ser um militante de verdade, você tem que mobilizar certos aparatos teóricos. Então que militante de verdade, e mais uma vez, essencialismo linguístico, não é a Beyoncé. Militante de verdade é o Marx.
Isso mostra como a academia e a militância lacradora acaba reproduzindo argumentos que são aristocráticos, aristocráticos como toda a academia. A educação brasileira, ela não foi feita para os pobres, né? Surgiu lá com Dom Pedro, com a necessidade da nobreza estudar, e sempre se manteve assim até pouco tempo, até o período desenvolvimentista do Lula praticamente, nos anos 2000. Esse cenário começou a ser modificado recentemente, mas a mentalidade e a ideologia aristocrática ainda está muito presente nas universidades brasileiras. E muitas pessoas pobres que hoje têm a oportunidade de frequentarem o âmbito acadêmico acabam reproduzindo essa mesma ideologia aristocrática dos seus professores e dos seus orientadores. Para fazer militância, nem sempre é preciso aparato teórico. E esse é um grande sucesso do Lula, que é uma pessoa de esquerda e que vai para frente. E também é o segredo de Bolsonaro, que não é uma pessoa de esquerda. O que eles têm em comum é que eles falam uma linguagem, e aqui nós vamos para o segundo ponto, a linguagem, que eu também já expliquei num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também assistirem depois desse. A linguagem, ela é muito importante quando a gente quer afetar as outras pessoas. Essa esquerda teórica, que tem um fetiche pelos aparatos acadêmicos e por sua linguagem, não afetam muito as pessoas. O Bolsonaro e o Lula, sim, eles falam a linguagem que as pessoas querem ouvir. Não é sempre a missão da esquerda e nem é sempre a missão da academia se comunicar. Mas essa militância e essa esquerda que se propõe ser popular precisa repensar a sua linguagem. Precisa rever esse fetiche acadêmico. Esse fetiche acadêmico que as pessoas têm de, para poder dizer que é importante, tem que saber manipular conceitos teóricos, usar uma linguagem rebuscada. E uma vez que essa linguagem está cuidada, é mais fácil passar emoção e verdade para as pessoas, como a gente pode ver nesse discurso aqui do Lula. Mas enquanto o governo não cuida de emprego, não cuida de salário, não cuida de renda, você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Isso não precisa ler Marx para entender, não precisa ler, sabe, artigo do Delfim Neto para entender. É a lógica da casa de vocês. Vocês lembram com quem que eu disputei a primeira eleição? Com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo de Moura Brizola, com o doutor Paulo Salim Maluf, com o doutor Mário Covas, com o doutor Afif, com o doutor Aureliano. Era só doutor. O único cara que não era doutor era eu. Um terceiro ponto que explica o porquê a esquerda não vai para frente é que muitas vezes a esquerda ocupa esse lugar de vigiar a conduta e a vida das pessoas. E isso produz muito medo, inclusive em pessoas que podem ser novos aliados. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo: nossa, meu Deus, eu não quero falar tal coisa porque eu tenho medo de ser cancelada. Esse medo do cancelamento. Aliás, eu também já fiz um vídeo para falar sobre a cultura do cancelamento, que você pode assistir aqui. Então, esse medo que as pessoas têm de ser cancelada, da cultura do cancelamento, é horrível. Isso tem muito a ver com a militância lacradora. As pessoas que fazem essa militância lacradora, elas se colocam num lugar acima das outras pessoas, acima do bem e do mal. É muito horrível quando a gente vai participar com toda a honestidade, com todo o coração de um debate, mas fica morrendo de medo de pisar em ovos, por medo de que alguém vai te criticar a sua conduta, possa expor as suas fragilidades. As pessoas morrem de medo disso, e isso faz com que a esquerda fique distante também das pessoas. O quarto ponto é a relevância, que tem a ver com os outros tópicos anteriores. A esquerda, muitas vezes, por querer vencer um debate a qualquer custo, por querer usar uma linguagem muito rebuscada e por querer vestir também esse aparato acadêmico, acaba muitas vezes perdendo a mão sobre a relevância das coisas. Muitas vezes você está lá numa discussão, você fala assim: olha, a esquerda ela tem dificuldade de atingir as pessoas menos instruídas. Todo mundo entendeu o que a gente quer dizer com pessoas menos instruídas, não é mesmo? Aí vai lá o Zezinho da academia, militante, pergunta: mas o que você quis dizer com menos instruída? Aí eles querem precisar, no último meandro, o que significa ser menos instruída. Muitas vezes a esquerda acaba se perdendo
no fato de querer aprofundar demais coisas que não são relevantes. Isso não significa que a gente não deve aprofundar debates. Sim, debates devem ser profundos, mas a gente também precisa aprender a fazer recortes para a gente poder atingir determinados objetivos. Para determinado objetivo, tal aprofundamento pode não ser relevante. Por exemplo, vamos lá na obra, o pedreiro fala assim, ó, aperte o disjuntor tal para poder ligar os 220. Aí o operário não pode perguntar, mas o que você quis dizer com disjuntor? Ou você sabe ou você não sabe. Isso é relevância. Mas quando você está estudando na academia, a passagem de corrente dentro da engenharia elétrica, não sei o que, aí é importante você definir o que é um disjuntor, por exemplo. E é isso muitas vezes que faz a esquerda não dar para frente. Se perder no meandro das discussões, faltar foco e objetivo. E o quinto ponto, e o mais importante de todo, é que a esquerda está perdendo a mão sobre a empatia. Falta cada vez mais empatia na esquerda. Saber se colocar no lugar do outro. Saber sentir as dores com o outro. E o exemplo que eu vou dar agora para vocês é do Big Brother de novo. A gente viu essa semana a Carla Dias no paredão falso e depois ela voltou. E quando ela voltou, ela foi lá e pediu de joelhos em namoro o Arthur. Muita gente criticou demais a Carla, dizendo que ela é uma idiota, que ela é isso, isso e aquilo, falando muito mal do Arthur, etc. A gente pode fazer um monte de crítica a essas pessoas, mas nós não estamos na pele da Carla, nós não estamos na pele do Arthur, assim como nós também não estamos na pele da Lumena e nem da Carol Conká. Sabe, é muito ruim quando a gente quer cancelar essas pessoas a qualquer custo, querer dizer o que elas têm que fazer com uma visão que não é a delas, com uma visão que é a nossa, com uma visão externa. Até a própria Carol Conká é uma pessoa que sim, merece empatia. A gente tem que se colocar no lugar da Carol Conká, sentir as dores que ela está sentindo agora, não como ela, porque isso é impossível, mas tentar imaginar como é para ela. A Lumena, a própria Lumena, depois que ela saiu, também já falou, já reconheceu os erros, disse que se passou, ela, Carol Conká, e entender essas pessoas e não querer a cabeça delas a qualquer custo. E entender agora a Carla Dias como uma menina que está apaixonada, que está vivendo dentro de um universo que é apenas aquela casa, é aquele contexto que ela tem, sabe? E saber se colocar no lugar dela. A esquerda muitas vezes não sabe se colocar no lugar das pessoas. E aí acaba sendo muito cruel, acaba delegando muitas regras, acaba impondo a verdade sobre a vida das pessoas que não são os contextos que eles vivem, acaba impondo dogmas para as pessoas, acaba querendo dizer normas, cagando regras, né, no português corrente. As pessoas escorregam, as pessoas erram. A gente precisa de sensatez, nós precisamos ser sensato e entender as coisas nos contextos. Como eu já disse também em outro vídeo aqui, que eu também quero que você vá lá assistir, sobre a militância e o BBB. Então, em resumo, o que explica muitas vezes o porquê essa esquerda, essa grande esquerda utópica não vai para frente é que, número 1, as pessoas têm um ego enorme, se perdem na fogueira da vaidade. Número 2, não sabem usar uma linguagem adequada ao povo. Número 3, criam o pânico, o medo, é uma cultura do medo, porque as pessoas ficam com medo de se posicionar, com medo de pisar em ovos. Número 4, não sabe a relevância das coisas para todas as discussões. E número 5, falta empatia. Eu espero que um dia a esquerda aprenda essas coisas. Eu espero que essas pessoas que estão fazendo essa esquerda um dia aprendam a ouvir mais, aprendam a se colocar no lugar dos outros, aprendam a não colocar o medo, aprendam que não é só para vencer um debate, que aprendam que a vida ela não é só teórica, aprendam que a vida também é pragmática, que ela tem que ser vivida hoje e agora, e que a militância ela pode ter muitas facetas, inclusive ela pode ser feita de salto alto e muita maquiagem. E aí, pessoal, vocês gostaram do meu vídeo? Se vocês gostaram, ó, deixa seu like, ó, gente, eu mereço. Olha que discussão super bacana que eu trouxe hoje pra vocês. Se vocês não gostaram, deixa aí nos comentários. Se gostaram, também comente que vocês gostaram aqui nos comentários. E se inscreva no meu canal para ele crescer e cada dia tá maior, 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 maior. E para isso, você também pode mostrar esse meu vídeo para um outro amiguinho seu. Vamos ampliar esse debate, vamos ampliar essa discussão. E se você também quiser fazer uma
doação, que isso é muito importante para a manutenção e o crescimento do canal também, você pode fazer. Os links para doação vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e nos vemos. Tchau, tchau.